Olá, meu nome é Jéssica Rodrigues, sejam bem-vindos ao Visita Guiada, uma plataforma que visa comentar as experiências museológicas e expositivas em museus e galerias no circuito do Rio de Janeiro. Hoje vou trazer 3 catálogos de exposições que eu visitei, mas antes vamos falar da importância dessa publicação para os pesquisadores de arte e, claro, de outras áreas. O catálogo expositivo se torna uma fonte de referência para os pesquisadores de arte porque ele é um documento que registra aquela mostra num determinado período de tempo. Ajuda a compreender a narrativa, o contexto e o recorte histórico daquela época. Segundo o crítico de arte espanhol Juan Gil Gregorio, o documento é testemunho de um momento histórico e completa dizendo que o catálogo expositivo também é uma testemunha de um momento específico e histórico. Se você quiser acompanhar a reflexão de Juan Gil Gregório, vou deixar aqui o link, porque aí você vai poder entender que os pesquisadores de arte que afirmam que esse tipo de publicação é usada como documento para a construção de um fragmento da história. Agora eu vou te mostrar os 3 catálogos que fazem parte da minha coleção. O primeiro catálogo é do francês Christian Boltanski, quem teve uma exposição na Casa França Brasil no ano de 2012, chamada A Chance, e que nos permite compreender ainda mais a potencialidade da obra que trata a questão da vida e da morte. Ele traz muitas reflexões de como a morte pode ser encarada como vida. O catálogo traz uma entrevista do artista que nos responde o porquê de ter criado essa exposição. O espaço Casa França Brasil foi escolhido para receber sua obra porque foi possível se sentir dentro de uma gráfica rodando os jornais da meia-noite para ser vendidos no dia seguinte. Na roda da fortuna, aparecem rostos de bebês recém-nascidos, retirados de trechos de anúncios de nascimentos publicados em jornais poloneses e que pretende nos fazer refletir sobre a positividade diante do holocausto gerado pela Guerra Mundial. Se trouxermos esta obra para o momento atual, voltamos a pensar sobre a vulnerabilidade dos idosos diante do nascimento e toda a conjuntura no setor da saúde quando buscamos mantê-los isolados para sua sobrevivência em plena pandemia. O artista afirma que, ao morrer, não seremos substituídos, mas somos felizmente substituíveis. Atrás de mim, vocês podem ver que tenho outros catálogos dessa mesma série publicados pela Casa França Brasil. Cada catálogo tem uma cor diferente, mas mantém o mesmo padrão de diagramação. Usa uma cor monocromática, mesma fonte para o título. O título é o nome do artista e no canto inferior esquerdo pode-se ler a instituição, que no caso é a Casa França Brasil, e o ano da exposição. Entre os catálogos que eu tenho dessa série está o do Miguel Rio Branco, Iole de Freitas, Carmela Grois, Daniel Senise, Christian Boltanski, Beatriz Milhazes, que não está aqui, mas está na minha prateleira. Você quer saber como eu consegui esses catálogos? Na verdade foi muito simples. Eu mandei um e-mail pedindo esses catálogos, e especificamente eu estava procurando do Christian Boltanski porque eu tinha visto com meu marido essa exposição e ele tinha ficado encantado com essa mostra, e daí mandei um e-mail solicitando especificamente esse e os outros que tivessem disponíveis. Eles me responderam, pediram para eu ir lá, peguei e trouxe aqui para casa. O Centro Cultural Banco do Brasil também tem catálogos expositivos. Entretanto, eles têm o físico e o digital. No início da pandemia, eu entrei no site institucional para ver se tinha disponibilizado alguns catálogos que ainda não tinha,
E aí eu percebi que tinham bloqueado o site, então não dava para baixar. Mas recentemente eles voltaram a habilitar essa função e dá para encontrar os catálogos novamente. Inclusive, acabei baixando o do Vai e Vem, da exposição Vai e Vem, do curador Rafael Fonseca. Isso é muito legal, porque você acaba que você fica com uma lembrança daquela exposição e você torna isso como uma fonte de referência, nem que seja para você ver as imagens. Às vezes eu só fico vendo as imagens e eu tento fazer a leitura dessas imagens sem ter lido o texto. A minha segunda opção de catálogos é o da Caixa Cultural, que também pode ser baixado gratuitamente. Geralmente, a instituição pede aos produtores das amostras expositivas, teatrais e cinematográficas para produzirem catálogos em físico, e esses catálogos são disponibilizados para o público de forma gratuita. Dentre os catálogos da Caixa Cultural, eu tenho o do fotógrafo Alair Gomes, com curadoria do Éder Chiodeto, que foi feita entre 2016 e 2017. A peculiaridade do catálogo é a proposta da diagramação do livreto. Para amantes de encadernação, ele segue o caminho imposto. Ele me conquistou porque ele não tem nenhum tipo de costura. A única forma que são presas as folhas é através de uma faixa de papel e o miolo é integrado por folhas dobradas como um livreto com as fotografias e textos sobre o artista e sua obra. São como mini cartazes. É como se você pudesse montar a sua própria narrativa por meio da distribuição das fotografias. Se eu tivesse outro exemplar, certamente eu mandaria emoldurar para pendurá-los na parede de casa. Ah, outro detalhe importante é que ele veio recoberto por um plástico filme por ter conteúdo inapropriado para crianças. Me questiono se o nu masculino deve ser visto como algo pornográfico ou erótico, ou se de fato ele pode ser visto de forma natural. Essa leitura deve ser dada por quem olha a obra e não por parâmetros de pudor ou moral de um grupo específico, até porque, mesmo na exposição, tendo uma indicação etária, mas vai depender dos pais mostrarem e explicarem aos seus filhos sua visão sobre esse corpo humano. O catálogo da exposição Cantos, Cuentos Colombianos é uma proposta curatorial educativa da extinta Casa Daros, publicado em 2013. Tive a oportunidade de visitar a exposição e fiquei encantada com a produção artística colombiana. Praticamente não conhecia nenhum artista apresentado na mostra. Realmente é difícil ver trabalho de artistas visuais latino-americanos. A instituição tinha uma fortaleza no setor educativo e foi quem elaborou o catálogo educativo. Ele foi dividido em 5 seções. Um livreto com os resultados dos encontros durante a construção curatorial da exposição, logo temos os cartazes da obra dos 10 artistas participantes da mostra e sua respectiva ficha biográfica.
Tem o mapa afetivo da Colômbia. Um círculo dos encontros. E, por último, o material educativo com palavras retiradas das obras para provocar questionamentos e debates. Entre elas, com que frequência a arte encontra vida? Ou a arte pode ser um instrumento para dialogar sobre a condição humana? Agora te pergunto: os museus são essenciais para a transformação do indivíduo dentro da sociedade? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso.